Boa tarde, senhoras e senhores. Começando agora, ao vivo, pela TV Osasco, o programa da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares da Polícia Militar. Hoje, aqui comigo, novamente, o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação, e nós vamos entrevistar, daqui a pouquinho, a Coronel Eliane Nicolucci. Bem-vindos. Na semana passada, a Secretaria da Segurança Pública divulgou os indicadores criminais no estado de São Paulo referente ao ano passado. À exceção de estupro de vulnerável, todos os outros indicadores caíram em relação ao ano anterior. Em mensagem aos policiais militares, o comandante-geral, Coronel Salles, apontou os fatores que levaram a este resultado: a detida e criteriosa análise criminal, o eficiente planejamento das ações, o coerente e racional emprego do efetivo e a capacidade técnica e profissional da tropa. Comentários do Coronel Ernesto. Bom dia, Silvio, bom dia, Coronel Nicolucci, bom dia a você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha também pelas redes sociais. É fundamental a gente entender o seguinte, Silvio, esse é um trabalho da polícia que vem se desdobrando ao longo de muitos anos, de muitos meses, para alcançar um resultado positivo em prol da população paulista. É bom colocar isso porque daqui a pouquinho chega o nosso governador e fala da sua brilhante participação nessa redução de índices criminais. Governador, calma, essa ainda não é do senhor. Talvez os próximos possam até ter a influência da sua gestão, mas essa, por enquanto, é um fruto de um trabalho exaustivo que a Polícia Militar tem realizado, as forças de segurança, de uma forma geral, têm realizado, para garantir a segurança da nossa população. E lembrando, tudo isso sem aumento, sem reposição salarial, sem pagamento de bônus, que está tudo atrasado há muito tempo. Não é fruto de uma política de governo. Não, é nem fruto... desse, nem do anterior. Nem desse, nem do anterior. Isso é fruto de um trabalho exaustivo que a Polícia Militar tem realizado e vem realizando já há muito tempo, baixando índices criminais há muito tempo. Aliás, tem índices que a gente baixa há 15, 18 meses, assim, ininterruptamente. É um fruto de um trabalho bem elaborado, como muito bem colocou o nosso comandante-geral, Coronel Salles. Parabéns também ao nosso comandante pela condução dos trabalhos que estão sendo realizados. Bom, no início da nova legislatura, na Assembleia aqui de São Paulo, agora dia 1º de fevereiro, os deputados deverão receber e começar a discutir um projeto do deputado delegado Olim. A lei que ele quer que seja aprovada autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios para estabelecer parcerias entre as polícias civil e militar e as guardas municipais. Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais detidamente sobre esse assunto com a nossa convidada de hoje, Coronel Eliane Nicolucci, que este mês deixou o serviço ativo da PM, ela que foi candidata a vice-governadora no ano passado, nas eleições do ano passado, e está aqui a nosso convite. Muito obrigado por ter vindo, seja bem-vinda. Bom dia, Silvio, bom dia, Ernesto, muito obrigada por me possibilitar retornar aqui nesse programa tão importante e empolgante, porque se discute com franqueza, leveza, assuntos bastante relevantes. E me permitam primeiro comentar sobre a questão dos indicadores que vocês falaram. De fato, até 4 de julho do ano passado, eu estava à frente de uma grande região metropolitana, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, e a gente vê que, de fato, com o efetivo se reduzindo gradativamente, sem haver a reposição, com salário defasado em mais de 4 anos, com a falta de pagamento de bônus, a gente vê que os nossos bravos guerreiras, a nossa liderança, não perde de vista o interesse público e o bem comum. Não
perde de vista que precisa proteger e servir a população paulista. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso tudo. Vale a pena falar assim, nós temos que brigar, lutar por melhores condições. Posso fazer uma observação com relação ao início da legislatura? 15 de março, em São Paulo, dia 1º de fevereiro, começa a legislatura federal. Vamos assumir lá pela primeira vez um senador oriundo da Polícia Militar, aliás, 2, né, mas aqui de São Paulo, 1, o nosso querido amigo Major Olímpio, e mais vários deputados federais de todo o Brasil que vão poder finalmente lutar com mais força e com mais união. Eram poucos até a legislatura passada, aumentou bastante agora, e a gente acredita, crê, torce para que eles trabalhem em prol da melhoria do sistema de segurança pública. Não é vantagem, nós não queremos vantagem. Aqui o programa da Defenda nunca brigou por vantagens individuais dos nossos policiais. A gente briga por aquilo que é direito nosso, salário, bônus, porque nós fazemos jus a tudo isso, mas principalmente nós discutimos aqui em alto nível, como muito bem colocou a minha amiga Nicolucci, uma forma leve, em alto nível, melhorias no sistema de segurança. Eu acho que é isso que nós vamos cobrar dos nossos representantes aqui de São Paulo e de outros estados que vão estar lá no cenário nacional a partir do dia 1º de fevereiro. Ernesto, se você me permite, ao longo desse período que a gente vive 30 anos, efetivamente pé na lama, vivendo, né, o dia a dia do policiamento, e mais durante essa breve, mas intensa vivência política que eu tive, a gente nota realmente que chegou num momento importantíssimo para se rever o modelo da segurança pública. Eu acho que a gente tem o mundo aí na nossa frente, nós temos grande parte dos países do mundo com um modelo diferente, mais eficiente, e apenas o Brasil e mais 2 países, né, Cabo Verde e República Guiné-Bissau, que mantém esse modelo truncado, burocrático. Talvez seja realmente uma oportunidade ímpar com esses governos corajosos hoje de melhorar a segurança, desburocratizar, empoderar as suas polícias, fazer com que elas possam dotar e doar para a população o melhor que realmente podem. O cenário é super favorável. Tem que ser. O momento é agora. Eu queria já aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta que é a que talvez alimente a imaginação da nossa audiência. Como foi estar imersa dentro de uma campanha, algo inédito para você? Conheço você há muito tempo, sei lá, eu não vou falar aqui do quanto tempo, porque é até chato, né? Revelar algumas idades, mas como foi estar imersa dentro de uma campanha para vice-governadora do estado? Olha, obrigada por poder compartilhar, né? Foi muito intenso e muito importante. Me quebrou uma série de preconceitos e paradigmas, tá? Então eu já falo isso. Pretendo até um dia escrever sobre essa experiência que eu tive, que foi extremamente intensa. A sensação que eu tive original é que um tornado me pegou, me virou do avesso e me levou para algum lugar onde eu não esperava. Essa é a sensação mais próxima para poder identificar o que eu passei, o que eu senti. Eu quero lembrar que eu saí inicialmente diante de um convite, do estímulo, né, por exemplo, do deputado Capitão Augusto, né, o deputado federal reeleito, para que me colocasse à disposição para a política diante de um momento tão importante que é de reformas previdenciárias, uma série de reformas até na segurança pública. E eu saí inicialmente com o propósito de ser deputada estadual. E, de repente, surge o convite para a vice-governança do Estado, né, junto com o então governador Márcio França, e eu topei o desafio até por orientação e sugestão de vários amigos importantes, relevantes, dentre eles o nosso Major Olímpio, hoje senador. Pessoas que realmente falaram que valeria a pena comprar esse desafio, porque se desse certo, poderíamos fazer grande diferença, né? E eu confesso que dentro daquele ideal de me colocar à disposição para contribuir com tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente defende com a própria vida, né? Que são valores importantes, que é honestidade, integridade, e jamais perder de vista o interesse público e o bem comum, eu confesso que foram algumas experiências bastante intensas. Então, um primeiro exemplo. A gente vê que muitas vezes a corrupção começa lá embaixo, começa do nosso próprio meio, né? Quando, ao longo da campanha, nós recebemos 597 pedidos de policiais civis, militares, técnicos científicos, para transferências, para colocar parentes em determinados cargos,
Portanto, a gente vê o quanto que a corrupção começa lá. E quando eu dava retorno para cada um deles, falando, olha, você está furando um sistema, isso que você está pedindo, ele tem todo um regramento de movimentação, tudo. A pessoa me respondia assim, a gente tenta, coronel, se der certo, colou, se não der certo, tudo bem. Então, a gente vê que nós temos muito a aprender como sociedade, né? Por outro lado, nós temos também experiência extraordinária de contar com pessoas extraordinárias, né? Então eu encontrei pessoas de esquerda, direita, mas pessoas que são honestas, corretas, que têm visto o interesse público, que enxergam a importância de fazer uma boa gestão. E assim, mais do que nunca, eu constatei a importância de se fazer uma gestão pública responsável. Tá aí um exemplo que foi agora em Minas Gerais, né? Pela segunda vez, uma represa, um açude lá, uma barragem explode e causa milhares, né, centenas aí de prejuízos. Isso é gestão. São assim prejuízos intangíveis. E ao longo dessa vivência na política eu percebi que muitas vezes uma má gestão mata muito mais do que qualquer criminoso. Causa um prejuízo irreparável na educação, na saúde, na segurança, em assuntos que são basilares para qualquer sociedade. E aí a importância da gente realmente eleger pessoas que tenham no mínimo um senso de interesse público e de bem comum, no mínimo. E você, pelo que você está descrevendo, você encontrou essas pessoas ao longo dessa sua peregrinação pelo campo político? Eu encontrei os dois extremos, Ernesto. Eu tive o desprazer de encontrar pessoas que realmente elas se colocam na política por conta de algum interesse pessoal, né? Então é aquela coisa, não é do interesse público, é do interesse próprio, né? É diferente. Encontrei pessoas assim. Mas encontrei muitas pessoas dotadas realmente de intenção de ajudar, de fazer um bom trabalho, tão desprovidas de qualquer interesse pessoal, mas com vistas a alguma causa maior. Eu acho isso muito bacana, então a gente não... O primeiro preconceito que eu quebrei foi, em tese, um nojo de política que eu tinha, de verdade. Eu tinha um ranço, um preconceito, e de repente eu descobri que a política é importante, porque no final das contas são as pessoas que vão ditar os rumos da nossa nação e que vão definir o futuro das nossas vidas. São essas lideranças eleitas, seja no executivo, seja no legislativo, que vão ditar o rumo do futuro. Então precisamos ter boas pessoas. Eu perguntei isso pelo seguinte, né? Nós estamos num momento de reconstrução de muita coisa. Desculpem aqueles que são partidários do partido que deixou o governo nacional há pouco tempo, mas muita coisa tem que ser reconstruída no país. Exemplo disso é o caso claro de Brumadinho. Eu até conversar depois com você, porque você teve um papel fundamental dentro ainda da sua experiência na ativa, que findou-se há pouco tempo, mas você trabalhou na Defesa Civil do Estado. Isso. E você teve um papel muito grande em evitar tragédias humanitárias em São Luís Paraitinga, posso citar, é um município que sofreu grandes perdas, mas perdas materiais. Foi uma experiência também, foram quase 20 anos atuando parte na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e parte como voluntária, né, atuando como coordenadora regional lá da região do Vale do Paraíba. E, de fato, um trabalho intenso de contato, de treinamento preventivo, de monitoramento, montagem de sistemas de alerta, né, salvou vidas. Não só em São Luís do Paraitinga, 2006, 2010, que foram fatos intensos, inclusive com a queda, né, de equipamentos históricos importantes, né, a própria igreja lá, mas Campos do Jordão, Cunha, várias cidades da região só não tiveram mortes em razão de um trabalho de prevenção. Então, o que eu destaco neste momento? A questão da responsabilidade da gestão pública, na questão de salvar vidas, o trabalho da importância da prevenção e planejamento. E aí, quando a gente fala em segurança pública, não tem como descolar a questão de resultados de segurança pública com a questão de planejamento urbano, questão do uso e ocupação do solo, né, controle de posturas, a importância dessa construção de ter cidades mais saudáveis para que se tenha um bom nível de segurança pública. E não vou falar nem da questão da educação, né, que educação é investimento de médio e longo prazo, mas que é uma vertente necessária também, junto com o esforço das polícias, de
ter polícias bem pagas, competentes, tecnicamente desenvolvidas, avançadas. Nesse aspecto, a gente tem investido muito na questão de falar muito, né, na questão das polícias, mas a gente esquece, às vezes, que planejamento, gestão, planejamento urbano e a própria questão da educação, né, como base para uma sociedade menos doente. Então, nós precisamos reconstruir tudo isso. E você dizendo que nessa sua caminhada, junto com políticos, que você viu pessoas boas fazendo política, eu acho que é um alento de que nós vamos conseguir, num determinado momento, reconstruir um Estado, uma nação, para os brasileiros de bem. Ernesto, eu tenho uma opinião depois de tudo que eu vivenciei. Não há uma pessoa sozinha capaz de mudar tudo. Não tem um Messias, um Salvador que vai mudar tudo. Mas nós temos equipes, né? Quando uma pessoa que é eleita se cerca de boas pessoas e monta uma boa equipe, define um plano estratégico, um plano de trabalho e que tem, acima de tudo, em vista o interesse público, né? E o bem comum, eu tenho certeza que a tendência dá certo. Agora, o fato precisamos estar atentos à má gestão e principalmente à corrupção. A corrupção a gente percebe que permeia todos os aspectos e, como eu falei, começa lá embaixo, começa na questão de furar fila, na questão de dar uma desperto, passar na frente dos outros, né? Na questão de conseguir vantagens próprias em troca de alguma coisa. Isso precisa mudar na cabeça de cada um de nós também. Precisa discutir também esse conceito de o que é corrupção, né? Porque corrupção aqui a gente entende muito do roubo do dinheiro, né? De você, não de passar perto, de pedir um favor para você durante a campanha. Em troca de algo. Então, mas o sujeito nem junta isso com corrupção, né? Corrupção para ele é roubo. Mas o espectro é muito além. E esse pedido acaba gerando uma cadeia, vamos dizer assim, um ciclo não muito bom, né? De troca de favores e assim vai. E aí se perde de vista o interesse público. O jeitinho brasileiro. O jeitinho. Então isso precisa mudar, questão cultural até. A gente vê, eu queria até que você pudesse falar um pouquinho do seu futuro, dentro daquilo que você enxergou dentro dessa política. Acredito que você pretende permanecer na política? Então, Ernesto, eu só vou fazer assim um pequeno complemento nisso que você falou da experiência, né? Eu falei que eu quebrei muito paradigma e muito preconceito. Teve uma experiência, eu rodei 50 mil quilômetros em 40 dias. Foi uma experiência muito intensa, rodando o estado todo e vendo de tudo, né? Uma das experiências intensas que eu tive foi em assentamento lá na região do Pontal do Paranapanema, que eu fui conversar com lideranças, com as pessoas de um determinado assentamento, e eu fui meio com um preconceito de que queriam pedir para mim bolsa disso, bolsa daquilo, bababá. E quando eu chego lá, eu até comentei que eu fiquei envergonhada, porque o pedido que eu recebi deles foi para dotar aquela região de uma escola, porque as crianças precisavam andar mais de 22 quilômetros para chegar na escola mais próxima, e poder liberar a pesca, porque eles ficam na beira do Rio Paraná, e eles queriam trabalhar, querem pescar, e tinha alguma regulamentação que os impedia de trabalhar. Então, me quebrou alguns paradigmas. E isso me encantou, porque a gente percebe o seguinte, se o governo dialoga com as populações vulneráveis, se o governo está próximo das populações vulneráveis, não vai aparecer intermediário que se coloca como salvador fazendo promessas para poder trazer essa população como massa de manobra. E isso a gente vê muito, né? Pessoal que se coloca com uma série de promessas e tudo mais. Por quê? Porque as políticas públicas, o governo se distanciou dessas populações vulneráveis. E aí alguém se coloca como intermediário, dialoga e conversa e promete. Então isso precisa também ser repensado seriamente. A gente estar mais atento, estar mais próximo dessas populações vulneráveis e buscar soluções conjuntas. Meu futuro político, né? Não precisa nem responder, porque essa sua colocação, para mim, já está respondido. Você não vai se afastar desse ambiente. Quero retomar os planos para 2022. Eu quero estar à disposição, porque eu acho que é importante, sim, a gente se colocar como pessoa que tem, vamos dizer assim, um conhecimento, né, ao longo de uma vida, se colocar à disposição para construir. Então, acho que é superar questões ideológicas, é a gente traçar o que é bom para a nação, né? E isso não se faz sozinho. Eu acho que é exatamente o que eu falei, eu trabalho em equipe ouvindo as pessoas. É dessa forma que se trabalha. Depois, agora no dia 9 de janeiro, 9 de janeiro? Você passou para a atividade? 12 de janeiro você passou para a atividade. Eu sei que foi um caminho longo,
Como é que você enxerga essa passagem? O quanto isso pode, essa sua experiência pode contribuir para o seu projeto de 2022? Bom, Ernesto, eu lembro há 30 anos, né, quando nós ingressamos as 15 primeiras mulheres, né, na Academia do Barro Branco para fazer o curso de formação de oficiais. Eu tenho mantido contato com as minhas irmãs, né, as pioneiras, né, e todas praticamente, com a exceção da Coronel Helena, já praticamente passaram, né, são veteranas. E é uma experiência muito intensa, é claro que bagunça a nossa cabeça. Eu falo para as pessoas que estão em vias, né, de passar para ser veterano, gente, se prepare porque mexe mesmo, a gente fica mal, a gente de repente sai de um ritmo de servir, de correr atrás de grandes desafios, para falar assim, e agora? O que eu vou fazer quando eu acordar de manhã? Então, a gente tem que ter algum objetivo, tem que ter algo que nos motive, que nos leve para a gente não ficar doente, né? E é uma experiência interessante, por quê? Porque a gente tem toda uma experiência de uma vida, não só teórica, mas na prática mesmo, de enfrentar determinados problemas, de principalmente lidar com pessoas das mais variadas origens, né? E a ideia é colocar realmente à disposição. E só eu queria fazer um comentário, né? Agora que eu estou coroando, né? Coroei aí uma vida na polícia. Eu quero falar do orgulho que eu tenho da nossa instituição, porque a gente fala muito da questão de preconceito, da questão de cotas e tudo mais. A nossa instituição, Polícia Militar, é uma das mais democráticas que existe. Eu constatei isso ao longo da campanha, ao longo dessa minha vida. É a única instituição que eu vejo que está 24 horas presente em todos os municípios e que acolhe as pessoas por meio de concurso público, ou seja, o ingresso é por exclusivamente mérito e pode ser preto, branco, homem, mulher, religioso de qualquer religião, não importa. Todos são tratados de forma igual, todos têm as mesmas chances de ascender na carreira, todos têm tratamento igualitário, vai depender do quê? Do mérito, da disciplina, do próprio desempenho na instituição. Então eu tenho muito orgulho disso. Quando se fala, principalmente não, hoje, né, essa questão de igualdade, acessos, oportunidades, é uma instituição que trata todos de forma equânime. É uma instituição plural, vamos assim dizer. Exatamente. Né? E a gente já está tendo... eu tive a mesma oportunidade que você de passar para a inatividade e enxergar a coisa com um pouco diferente, né? A gente começa a enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente. E a gente vê o quanto a polícia contribui no dia a dia. Hoje, a discussão maior que se tem em torno da polícia, as Forças Armadas, bombeiros militares, é a questão da Previdência. E parece que as coisas acontecem de uma forma a mostrar exatamente os valores, né? Nós vemos hoje, porque você deve ter ouvido falar já que você aposentou muito cedo. Sim, eu ouvi que eu aposentei muito cedo. Tudo bem que eu gasto muito com Avon, viu? Com, né, maquiagem, a gente, né, se cuida, né, faz ginástica, mas... Gente, eu dou graças a Deus por ter concluído a minha carreira inteira, íntegra e viva. Eu perdi muitos colegas ao longo dessa caminhada. É aí que eu ia chegar, né? A gente sente... A primeira sensação que eu tive quando eu voltei para casa, vamos assim dizer, é voltar para casa vivo. Gratidão, né? Conseguir terminar a jornada de 30 anos, ou no meu caso quase 34, vivo. E aí a gente vê uma crítica muito grande que existe em cima dessa que chama de previdência dos militares, que não é previdência, é um sistema de proteção social. E aí a gente vê os bombeiros militares em Brumadinho, os policiais militares em Brumadinho, que estão, para falar Brumadinho, que está agora, todo mundo está vendo, né? Que não saem de serviço. Eles saem e vão descansar na sede, onde está sendo lá o acampamento deles, e voltam depois, 6, 8 horas. Então, voltar para casa vivo é uma experiência positiva que nós passamos, né? Alguns não conseguiram passar isso. Dentro do meio político, como você viu o trato dessa questão da Previdência, falando em termo equivocado, da Previdência dos militares? Muitas linhas de pressão, antagônicas até, né? Então a gente percebe, as pessoas que conhecem um pouco mais do ofício e da realidade das nossas polícias, enxergam a necessidade de tratar desigualmente os desiguais.
Então, é nítido que quando você vai promover a justiça, você tem que considerar peculiaridades, precisa tratar desigualmente as coisas desiguais. Você não faz justiça simplesmente colocando todo mundo dentro da mesma condição. Isso é uma injustiça, né? Quando você desconsidera as condições peculiares de cada área, as exigências. O fato é, a nossa categoria, né, polícias, não tem uma série de direitos trabalhistas, né? A gente sabe que não pode sindicalizar, não pode fazer greve. Se vai querer concorrer, exercer direito de cidadania de concorrer à política, tem uma série de perdas, né? Acaba tendo uma série de perdas. Então, é claro que tem que considerar. Outro fator interessante, é bom que as pessoas pesquisem no mundo como que as polícias são tratadas. Quando a gente vai pesquisar tempo de serviço, de previdência ou aposentadoria de polícias do mundo, a gente vê que a média varia de 20 a 35 anos, né? Que eles se aposentam, que o limite de idade é inferior ao do resto da população. Por quê? Porque é claro que é considerado um grau de risco, de insalubridade. A pessoa que não tem hora certa para dormir, a pessoa que se alimenta mal, que carrega mais de 4 quilos de equipamento no corpo. A gente está vivendo um momento de calor agora, né? Os policiais estão lá, firmes e fortes, dentro de uma viatura que normalmente às vezes não tem ar-condicionado, vai ter que patrulhar de vidro aberto, andando a pé, se expondo, né? É uma situação extremamente insalubre. O frio, agora. A chuva. Frio, tudo, e 24 horas, dia, noite, feriado, final de semana. Então, essas diferenças precisam ser consideradas. Nós queremos o que como sociedade? Nós queremos profissionais capazes de dar realmente guarida, bem preparados, motivados, capazes de prestar um bom serviço? Ou queremos colocar, assim, depreciar uma categoria tão importante que, neste momento de Brumadinho, no momento em que há grandes calamidades e catástrofes, é o primeiro a ser chamado e é o primeiro a dar resposta e responde. Está lá, vai estar lá 24 horas e não vai deixar ninguém na mão. Inclusive, só para fazer um reparo, tem algumas pessoas colocando aqui, nós estamos acompanhando aqui o Facebook, criticando os bombeiros de Minas Gerais porque não deixaram que voluntários participassem. Tudo uma questão de organização, de funcionamento do local, né? Então, nesse momento, haver críticas àquelas pessoas que ainda estão colocando, sem salário, hein? Porque Minas Gerais não pagou salário nem 13º. Nem 13º. Então, estão colocando a sua vida em risco, ainda ver críticas na televisão, até críticas aqui na rede social, que os bombeiros estão sendo arrogantes. É complicado, né? Posso fazer um comentário? Claro. Como quem enfrentou situações caóticas ano 2000, 2006, 2010, grandes desastres, né? As pessoas são muito solidárias. Isso é um mérito do brasileiro. A solidariedade é a questão de querer ajudar. Só que nós pecamos muito na questão de planejamento. Então, quando as pessoas querem ajudar descompatibilizadas com um planejamento, com algo que já foi definido para dar sustentação a um trabalho, atrapalha. Então, eu vou dar um exemplo. Quando houve o episódio de São Luís do Paraitinga, todo mundo queria doar. Só que as pessoas doavam coisas que não era necessário. E isso causou um problema logístico enorme. Nós tivemos que empenhar pessoas para poder filtrar o que era, o que não era, e acabou gerando um trabalho muito maior do que muitas vezes uma ajuda. Então tem que tomar cuidado, saber exatamente assim, como podemos ajudar efetivamente, né? E outra, tem todo um caráter técnico de área de risco. Então nós temos lá, como eles falam, a zona quente, né? A zona vermelha. Nesse local não pode entrar qualquer pessoa, por mais treinado que esteja, tudo, tem que ter um controle, porque essa pessoa está correndo risco também de ser vitimada, de se tornar também parte do problema. E o grande objetivo desse trabalho é que a gente não aumente o problema, que a gente contenha e resolva, né? Então, acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de sensibilidade, porque é um momento crítico, totalmente atípico, e há formas de colaborar, mesmo que à distância. Preciso dar uma mudada no rumo da prosa aqui, porque senão a gente vai fugir de uma promessa do noticiário. A gente falou do projeto do Olim, do poder público, né, as polícias estabelecer convênio com as guardas civis, as guardas municipais. O Dória já tentou isso quando era prefeito aqui, não conseguiu, e como ele não tem nada de bobo, ele vai tentar de novo. Como que a senhora vê isto? Como eu falei no início do programa, eu vejo que o momento é um momento ímpar para a gente promover uma mudança no modelo da segurança pública brasileira. Eu, particularmente, depois de estudar muito e superando vaidades institucionais ou corporativistas, eu vejo que o momento agora é de empoderamento das forças policiais.
Todo convênio é bem-vindo, eu acredito que essa sinergia, essa troca, essa colaboração entre as instituições é extremamente positiva, salutar, só que nós precisamos ir além disso. O que eu vejo agora é copiando modelos, ou pelo menos olhando como referência modelos de países que têm dado certo. Gerar polícias de ciclo completo, empoderar inclusive as guardas municipais como polícias municipais, mas todas atuando com ciclo completo, todas empoderadas, com unificação de bancos de dados e sistemas inteligentes, de forma que a sociedade ganha numa prestação de serviços menos burocrática, mais eficiente e mais próxima do cidadão. A gente, nesse aspecto, vai ter que superar questões corporativistas, né? Mas se as instituições estiverem dotadas de capacidade plena de atuação, já facilitando, vamos dizer assim, um trabalho direto com o Ministério Público, com o Judiciário, abrevia uma série de processos. Hoje a gente tem muito papel, muito boletim, refeito, sistemas que ainda não estão unificados. Quer dizer, o ganho que a gente pode ter é muito grande e sem grande custo, na verdade. É simplesmente empoderar, dar condições para que eles possam trabalhar de forma plena para a população. Uma coisa interessante, quando eu fiz o doutorado na área de segurança pública, a minha pesquisa deixou muito evidente que as pessoas não diferenciam a cor da farda. Qualquer pessoa de uniforme, a pessoa quando ela liga para um órgão de emergência, ela quer ser atendido. Não importa se é por guarda, polícia civil, polícia militar, a pessoa quer um atendimento rápido. E é esses sistemas que nós precisamos buscar. O bombeiro tem um sistema interessante em relação ao bombeiro municipal, que é a formação obrigatória dentro da escola de bombeiros. O que você acha desse modelo de formação? Excelente, porque gera sinergia, gera padrão, procedimento. Quando acontece uma catástrofe, a grande dificuldade é a gente conversar na mesma língua e poder confiar naquele que está vindo ajudar. Quando as pessoas são formadas e treinam e compartilham de procedimentos operacionais comuns, no momento de crise isso facilita tremendamente. Então eu vejo de forma muito positiva. Porque nesse modelo proposto, que você coloca aí, o que eu concordo plenamente com ele, desde que haja ciclo completo, Sim. Ou seja, parar de fazer duplo serviço, nós vamos só trabalhar complementarmente. Deixa de ser uma competição, passa a ser uma cooperação. Com certeza. E a cooperação só acontece, ela acontece, como você muito bem colocou, quando as pessoas sabem fazer a mesma coisa. Ou sabem que os resultados vão ser alcançados fazendo determinado procedimento. E os procedimentos são de conhecimento conjunto. Compartilhados. E sabe, Ernesto, eu tenho mais uma colocação a fazer diante desses anos de pesquisa que eu andei fazendo. A gente percebe que, tirando o Brasil, Cabo Verde e República Guiné-Bissau, que são modelos, né, derivados de Portugal, né, de colônias portuguesas, e que próprio Portugal mudou seu modelo, ou seja, aperfeiçoou o modelo, né, e só permaneceram nessas 3 ex-colônias, no mundo nós temos um modelo de polícias de ciclo completo, no mundo, todos os instantes. Só que tem uma diferença. Em países totalitários, ou seja, países com característica mais ditatorial, totalitário, a gente vê polícia única, unificada. Por quê? Porque é claro que o governante, o ditador, a pessoa que está no poder, quer manter o controle de todas as forças policiais na mão. E isso eu constatei. Eu estive na Rússia, eu vi que a polícia ela é extremamente temida. É uma polícia que ela sofre muito com a corrupção interna, porque é uma instituição única e acaba gerando um problema de blindagem muito grande. Então, a população lá teme a sua Polícia Nacional Russa. Outros países que não são totalitários, que têm um modelo democrático, tem várias polícias sinérgicas, atuando de forma complementar, colaborativa, e até diminuindo o risco, por exemplo, de uma greve única, geral, de algum tipo de manipulação de poder. Então, eu acho muito interessante esse modelo de várias polícias e não uma única polícia totalitária. Veja recentemente o governo russo, Putin, ele unificou todas as forças, né? As polícias, inclusive Spetsnaz, as forças especiais. E quem é o grande líder geral de todas as polícias? É o Putin, virou um tsar, né? Então ele tem um poder concentrado muito grande. Se essa Polícia Nacional entra em greve, como que fica a população?
Não faz greve, senão vai para a Sibéria. Agora a gente pega modelos como os Estados Unidos, que tem mais de 18 mil polícias, né? E que tem polícias municipais, estaduais, condados e tudo, e que funcionam de forma integrada, sinérgica. E esse é um modelo que eu acho que talvez seja, dentro da grandeza da realidade brasileira, talvez seja o melhor modelo. Talvez as pessoas que nos assistem não conseguem entender como é que vai ser o funcionamento. Existem critérios, né? De quem vai atender o quê, como vai ser o atendimento, pela gravidade do crime, pela localidade do crime. Sim, cada país, cada estado pode definir um modelo que lhe convenha melhor. Por exemplo, quando a gente compara Amazonas, Pará, que tem regiões imensas, que para chegar você tem que chegar de barco, não dá para comparar com o estado de São Paulo, por exemplo, que tem uma realidade diferente, que tem cidades próximas, né? Então, eu acho que esse modelo tem que ser discutido, pensado, mas caminhar para esse modelo de polícias de ciclo completo. Então, você defende que o Estado, parte da federação, possa legislar, então, sobre como vai ser, se vai ser por critério de crime, gravidade do crime, ou localidade. Como federação, claro que vai ter que ter um alinhamento geral de competências, mas nós temos que considerar as peculiaridades. Então, haver uma flexibilização dessas competências devidamente discutidas, resolvidas por meio até de convênios, né, de protocolos, de leis estaduais, eu não vejo grandes problemas. Eu acho que seria um avanço muito grande. Interessante. Mas a raiz seria o fim desse duplo serviço. Sim, dessa questão burocrática. Institui ciclo completo e cada um define sua maneira. Sim, e fortalece todas as instituições indistintamente. Todas as polícias vão ter realmente a capacidade de pegar a ocorrência do início ao fim e dar andamento. Isso é muito bom para a população. É que eu fiz essa consideração porque eu enxergo realmente no Amazonas talvez seja mais fácil. Se a Polícia Civil pegar a ocorrência, aquela faz do começo ao fim. Sim. Se a militar pegar a ocorrência, ela faz do começo ao fim. Talvez em estados onde as duas estejam muito próximas, e até concomitantes, possa haver um critério de tipo de crime ou um gravidade território. do crime. Sim, isso tem que ser discutido, tem que ser estudado. Mas nada que seja colocado para todo mundo igual, né? Então, acho que isso é fundamental. Sim, interessante essa ideia. Nosso país, na verdade, é um grande continente, né? Se a gente for ver, ele tem uma característica continental e tem peculiaridades, tem características completamente diferentes. Se a gente comparar o sul com o norte, então, assim, a gente tem que ter sensibilidade para essas realidades regionais e locais. O Congresso vai discutir ciclo completo, isso é óbvio, porque muita gente falou na campanha e tem muita gente empenhada nisso, né? Mas eu acho que o nosso governador, ele vai se empenhar também para tornar a Guarda Municipal uma polícia municipal. Isso pode vir mais rápido do que o ciclo completo, é o que se vislumbra. Nessa instituição de Guarda Municipal como polícia municipal, a senhora acha que ela deveria ser treinada pela PM, a exemplo do que o coronel Ernesto falou dos bombeiros? Eu entendo que ela teria que passar por vamos dizer assim, um aperfeiçoamento, no mínimo uma revisão, porque, de certa forma, ela tem um papel constitucional hoje, né? Há um papel de polícia, vamos dizer assim, de guarda municipal, cuidando de próprios municipais, atividades afetas ao município. Quando você eleva a condição de polícia, é claro que há guardas que vão ter que se adaptar a esse novo processo, a essa nova realidade. E tem a questão também do perfil. Será que aquela pessoa que foi selecionada para uma determinada função, ela vai ter capacidade ou, vamos dizer assim, afinidade psicológica até para pôr uma arma na cintura e atuar como policial? Então, necessariamente, vai ter que ter algum processo de adaptação, né? Que eu vejo de forma muito positiva, sim. E essa questão de compartilhar treinamentos, de estabelecer procedimentos, né, comuns, é muito positivo. Então, eu vejo esse convênio, inclusive, que foi citado, como algo positivo nesse sentido, de compartilhar procedimentos. Não pode ser caixinha preta, não. A gente tem que compartilhar aquilo que é bom. Quanto melhor e mais eficiente for as instituições, muito melhor para todos. Eu não tenho a mínima oposição a isso que você está colocando. Eu só tenho uma preocupação muito grande que as coisas venham de forma atropelada. Se for feito de forma midiática para ganhar, para aparecer na televisão, ficar bonitinho na foto, falando em português bem chulo, aí nós vamos ter um problema sério. Porque nós temos guardas municipais que não andam nem armadas hoje. Sim, nem querem. Nem querem. Então, há que se
discutir muito. Nós temos guardas municipais enormes, maiores que no município, que a própria Polícia Militar, mas temos guardas municipais pequenas. Sim. Isso tudo tem que ser nivelado. Guarda Municipal pagando mais do que Polícia Militar. E guarda municipal pagando muito menos. Então, tudo isso tem que ser nivelado. Sim. É uma questão, essa nivelação, que eu acho que é o ponto que nós temos que lutar para que ela aconteça. Para que não seja feito como foi feito no município de São Paulo, que de uma hora para outra, o então prefeito de São Paulo subverteu a Constituição e colocou na porta da viatura Polícia Municipal. Isso é midiático. E o que é midiático não dá certo. É a minha opinião. Eu acho que é uma mudança bastante importante, é algo que tem que ser bem discutido, bem pensado, mas eu vejo como uma coisa inexorável. Precisa acontecer para a gente avançar no sistema de segurança pública. Simplesmente aumentar efetivo policial, dotar de equipamento, a gente mantém o mesmo modelo que no final das contas pega a ocorrência e fica todo mundo parado na porta da delegacia. Se você traz as guardas na condição de polícia, é mais um para ficar parado na porta da delegacia hoje. Então, eu acho que a Polícia Civil tem um potencial tremendo, muito grande de investigação. É uma polícia que tem muito a colaborar, assim como a militar, assim como as guardas, desde que possam fluir desburocraticamente, possam trabalhar plenamente as suas capacidades, sem amarras burocráticas. Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa, agradecendo muito ao Coronel Nicolucci pela presença, pelos ensinamentos. Muito obrigado. Boa sorte no seu futuro, que a senhora vai trilhar. Conto com o nosso apoio, né, Coronel? Sempre. Obrigada. Tenham todos uma boa tarde, boa semana e até segunda que vem.